Vamos fazer uma breve retrospectiva do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Por quê? Porque eu quero fazer um comparativo. Nós já finalizamos aí o livro de 2 Tessalonicenses, mas eu quero fazer um comparativo com o Êxodo capítulo 33. Então nós vamos ler alguns versículos da parte final de 2 Tessalonicenses capítulo 3, e depois nós vamos para Êxodo capítulo 33. Também leremos alguns versículos. 3,16, por favor, Cristiane. Por favor, a igreja, assentada como vocês se encontram, façamos juntos a leitura. Que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. E assim, é assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Agora, vamos entender o que estava acontecendo. Paulo está acabando mais uma carta. E ali ele destaca algumas coisas essenciais para o nosso dia a dia, para o nosso culto. Estamos em culto a Deus. A um Deus que está presente, um Deus que está aqui neste lugar. E aí, obrigado, amado. A referência lá no livro de Êxodo, capítulo 33, os versículos que nós vamos ler, é a tenda do Senhor. O que acontecia? O povo de Israel não tinha o que nós temos hoje. O povo de Israel, antigamente, para ter alguma coisa da parte de Deus, tinha que ir para um lugar reservado, e apenas uma pessoa podia entrar na presença do Senhor, para que a glória do Senhor se estabelecesse naquele lugar, e todo o Israel de Deus entendesse que Deus estava naquele lugar. Agora, no Novo Testamento, com a graça de Jesus, com o advento de Jesus, veio Jesus para fazer o quê? Mudar o modelo. Mas Paulo percebeu que não mudou o modelo. Olha que coisa interessante. Não muda a estrutura da igreja do Velho Testamento para o Novo Testamento. Muda a concepção, os conceitos do Velho Testamento, e agora você consegue identificar esses mesmos conceitos no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. E alguns desses conceitos, daqui para frente, que os próximos livros é 1 Timóteo, 2 Timóteo, nós vamos ver esses conceitos da igreja, fazendo sempre esse paralelo do Velho Testamento com o Novo Testamento, para você entender como Deus vê hoje a igreja. Como Deus te vê. Como que Deus, nesse momento, vê você? Essa é uma característica única do nosso Deus. Por ser Criador, Ele sabe todas as coisas, mas isso não era o suficiente para Deus. Não havia interesse de Deus somente ser o Criador. Ele queria também que você fosse servo dele. Então, Ele queria que você o tivesse como Senhor. E esse Senhor foi muito, muito visto. A característica de Deus como Senhor, Rei. Tivemos uma extensão da monarquia de Israel para as pessoas entenderem que Deus governava. Era Deus que tinha o poder. Não era o homem. Deus botava o rei e Deus tirava o rei. Deus colocava aquela pessoa ali para governar, e quando não fazia conforme o que Deus queria, Deus tirava aquela pessoa. Agora, no Novo Testamento, o rei continua na característica fundamental da pessoa de Jesus. Jesus vem, nasce, e como que ele é intitulado no Novo Testamento? Rei dos judeus. O rei continua, só que não precisa mais tirá-lo, porque este é perfeito, não tem defeito. O governo de Cristo na igreja não era como o governo dos homens na igreja.
não havia separação. Antigamente tinha essa separação. Então o homem estabelecia o reinado, esse momento monárquico de Deus era apresentado por uma tenda, você vai ler comigo daqui a pouco em Êxodo capítulo 33, e ali Deus aparecia, Deus se fazia presente naquele lugar. Mas algumas coisas nesses versículos, o verso 16, por favor. O que garante a presença de Deus naquele lugar? Vamos ver no Novo Testamento primeiro, porque parece que está mais próximo da gente, né? Entre 2.000 anos e 4 milhões de anos, é mais fácil 2.000 anos. É mais fácil alguém entender alguma coisa que aconteceu há 2.000 anos atrás do que 4 milhões de anos. Concordam comigo? Tem muito tempo para trás, mas tem influência. Tem influência. Deus não mudou. A característica de Deus sobre a igreja não mudou. O tempo mudou, por isso Velho Testamento. Agora, Novo Testamento. Isso é importante, essas ênfases são dadas para que você entenda esse processo histórico. Mas o que o apóstolo Paulo viu dentro da igreja? Que não era diferente no Velho Testamento. Que o Senhor, leiam, que o Senhor dá paz. Pode Deus habitar num lugar onde não tem paz? Não. Não é o Senhor da guerra. Ele também é o Senhor da guerra. Mas na igreja, é o Senhor da paz. É fundamental você identificar isso. As pessoas precisam chegar aqui e entender que a glória de Deus hoje se manifesta quando nós vivemos e temos uma harmonia tão grande a ponto das pessoas falarem: eu quero voltar neste lugar. Eu quero a paz que eu sinto quando eu estou neste lugar. Às vezes algumas coisas nos incomodam, e isso é consciente. Dependendo do nível de maldade que está no seu coração, te incomoda a ponto de você não conseguir fazer culto. Isso não significa que o Deus da paz não está presente. Isso não significa que não tenhamos a glória de Deus. Isso não significa que Deus não vai se manifestar. Mas fica muito claro para o apóstolo Paulo que ele enxergava nas comunidades cristãs do Novo Testamento a presença de Deus através da paz. É fundamental nós lutarmos pela paz. E eu recordo, isso é um jargão, que as mulheres que concorrem naqueles festivais de Miss do mundo, elas sempre terminam com uma frase de impacto, e muitas delas terminam o seu desfile dizendo assim: e eu luto pela paz mundial. Você precisa lutar pela paz da tua casa. Você precisa lutar pela paz da sua vizinhança. Você precisa lutar pela paz no seu trabalho. Você precisa ser um pacificador, como Jesus ensinou. Você precisa lutar pela paz na sua igreja. Porque quando nos envolvemos com Cristo, nós entendemos que Ele é o príncipe da paz. É alguém que leva consigo, na sua natureza humana, por onde ele passava, ele não queria brigar com ninguém. Imagine Jesus com Pedro. Imagine Jesus hoje com Pedro subindo a Mineira. E no meio tem um baile. E entre o baile e aonde Jesus estava, tem um caveirão. Muito típico das nossas comunidades carioca, não é assim? Muito típico. E o que vocês acham que Jesus faria? 3 opções. Pensa, eu não quero lhe dar nenhuma opção. Eu tenho a minha resposta. Eu acredito que o poder de Deus e a glória de Deus seria tão grande, e a manifestação do amor de Deus seria tão grande, que aquele lugar iria parar para ouvir Jesus passar.
Esta é a minha percepção. E pode ter certeza, meu querido, que hoje você, com a autoridade do Senhor e com a manifestação da glória de Deus na sua vida, por onde você estiver, quer seja no asfalto ou na comunidade, quando essas coisas estão acontecendo e você passa, as pessoas param, porque você tem a paz do Senhor Jesus. É assim que é a igreja de hoje. Uma igreja que exporta a natureza da igreja velha e agora ela é transformada através de Cristo e encarnada em mim. Não sabeis, pois, vós que sois templo, agora é a tenda da glória. Não sabeis, pois, vós que sois templo do Espírito Santo, vocês habitam a paz que excede todo entendimento, que vocês têm alguma coisa em vocês que é mais do que simplesmente o discurso, é mais do que simplesmente o comportamento, é tão somente a glória de Deus. Você crê nisso que você está ouvindo, amado? Você crê? Use isso na tua casa. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesse capítulo, antes de irmos para as nossas conclusões finais que faremos baseado no livro de Êxodo, capítulo 33, está no verso 17. Saudação é de próprio punho. Sabe o que Paulo está dizendo? Que no momento que ele encontrou a paz, agora é ele que assina. O que significa isso? Ele é responsável. E aqui eu paro um pouquinho e pergunto, você tem assinado o Evangelho como? Que tipo de responsabilidade você tem tido com o Evangelho? Que tipo de compromisso você tem tido com o Evangelho? Que tipo de autoridade você tem tido com o Evangelho? Aparentemente essas palavras podem usar e serem usadas em contextos diferentes, mas aqui todos nos levam a uma única direção. Que tipo de pessoa, de carta, como diz o apóstolo Paulo, você tem sido para um mundo que não tem paz, para um mundo que precisa da glória de Deus, para um mundo que precisa de uma tenda ou de um lugar para encontrar-se com Deus. Daqui mais alguns minutos a igreja fecha a porta e você vai passar praticamente a semana inteira com gente que não está aqui. A semana toda nós convivemos com pessoas que precisam tanto de Deus, tanto do amor de Deus, tanto da graça de Deus, tanto da paz de Deus, e nós não conseguimos assinar nada no coração dessas pessoas. Nós não conseguimos rubricar, dizendo assim, olha, essa pessoa, ou aquela, ou um grupo, ou estava assim, e agora, por conta de Cristo, por causa, é uma causa. E a causa é maior do que nós. O que nós somos é infinitamente menor do que a causa, porque a causa é Cristo. Tudo isso que está desorganizado é porque o mundo, ele está caminhando em direção oposta a Cristo, porque o dia que eles se voltarem para Cristo, isso se organiza. Normalmente, não precisa ter esforço. Você vai observar isso. Que a sua vida, quando você a entregou a Cristo Jesus, muita coisa foi para o lugar sem você botar a mão, porque Deus tem total interesse de mudar você, de mudar a sua vida, de transformar a tua mente, de fazer você com que você tenha de fato legitimidade de assinar. Autoridade. Autoridade não é óleo que os pastores passam na cabeça de vocês. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo. Outra coisa é a autoridade. A Bíblia deixa bem claro que os demônios se submetem a você quando você tem autoridade no mundo espiritual. E aonde não tinha paz, você leva a paz. Aonde não tinha amor, você leva amor. Aonde não tinha tristeza, você leva alegria. Sabe? Tem um católico renomado que fez uma música assim. E ele acreditava nisso.
ele fazia da sua poesia alguma coisa que ele vivia. E eu queria que vocês fizessem da poesia da vida de vocês algo mais aceitável por vocês mesmos. Aceite você. Se pela manhã a gente tentou resgatar um pouquinho da vontade da gente se amar mais, agora um dos objetivos específicos da mensagem é fazer com que você se aceite. Não se compare. Não tente ser igual a ninguém. Não tente ocupar o espaço que não é teu. Isso tudo promove frustração, dor. Isso faz você ficar aborrecido com as coisas. Isso faz com que o seu equilíbrio emocional, que não é muito, nós já vivemos num estresse natural, isso aumente, se potencialize. Então, irmão, deixa cada coisa no seu lugar. E deixe que essas coisas tomem o seu rumo natural. Não mude o rumo dessas coisas. Porque se você tem uma dependência de Deus, quem governa a tua vida é Jesus. Não tenta mudar a direção. E graças a Deus, que eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração. O vento sopra aonde Ele quer. Vocês compreendem isso? O Espírito Santo, quando tem liberdade, ele te faz chegar a lugar que você nunca imaginou que você vai chegar. E as pessoas vão te dar honra por isso. Não precisa ficar correndo atrás dela. E isso é o que Paulo estava me fazendo enxergar. Olha, Carlos, quando você falar do meu amor, assina, para todo mundo ver que foi você que falou. Quando você falar sobre ressurreição, assina. Quando você falar de dons espirituais, assina. Quer dizer, não fala do que você não acredita. Porque se você falar de coisas que você não acredita, ninguém vai acreditar. Se você não tiver a capacidade de demonstrar que você não acredita, irmão, é um direito seu. Isso é muito comum e não é obrigado. Mas se você tem visto, vivenciado, aprendido do Senhor, irmão, está na hora de você assumir a autoridade espiritual que Deus já lançou sobre a tua vida através do Espírito Santo. Está na hora. Mas a terceira coisa, e não é a última, é apenas uma reflexão sobre o ponto de vista da tenda do Senhor no Novo Testamento. Nós vamos fazer a conclusão no Velho Testamento. Ele termina dizendo assim: saudação é de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Verso 18. Leiam, por favor, com alegria. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Deus se manifesta com favores. E qual é o favor que você veio buscar essa noite aqui? Qual o favor de Deus? Imaginemos que não tivéssemos nenhum motivo para estar aqui, mas nós estamos aqui. Estamos pela paz, porque sabemos que Deus vai se manifestar entre nós com a paz. Estamos pela autoridade de Cristo, porque sabemos que a autoridade de Cristo está neste lugar e através das pessoas que aqui estão, tem marca. Nós somos selados, marcados, definitivamente separados para alguma outra coisa. Para quê? Para receber o favor de Deus. É muito comum as pessoas estarem em lugares onde Deus gostaria, no lugar certo, na hora certa, mas por não saber pedir, não recebe. Por que muitas vezes nós oramos e não recebemos o que pedimos? O que a palavra de Deus nos diz? Porque pedimos mal. Nós não conseguimos entender o que Deus quer que peçamos. Nós não conseguimos ouvir. Nós não conseguimos fazer, obedecer aquilo que Deus determinou através da sua palavra, para que eu consiga ter a real percepção do que eu devo pedir ao Senhor. E aí, eu convido os irmãos
a irem lá para o livro de Êxodo, capítulo 33. No verso 7 em diante, eu vou ler até o versículo 9, até o versículo 11, e depois farei a leitura de 2 outros versículos para nós entendermos a conclusão. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e amarrá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a achava de dentro, ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quem fazia isso eram os homens. Uma observação, próximo verso, 9. Quando Moisés entrava na tenda, descia o quê? A coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Agora leiam. O que acontecia? O que acontece quando você faz o que Moisés fazia? O Senhor fala comigo. Por que nós não sabemos pedir? Porque a gente não pede ao Senhor para falar com a gente. Porque se pedirmos ao Senhor para falar conosco, Ele vai falar o que Ele quer. E você não vai pedir nada que não seja o que Ele quer. Oh, Jesus. Senhor, fala comigo. Aí Deus fala. Aí Ele pergunta, o que você quer? Aí você vai responder, Senhor, eu quero te obedecer. Basta tão somente obedecer o Senhor. Basta tão somente fazer o que o Senhor falou. Basta tão somente ficar. Se for para levantar, eu vou levantar. Então, nesse momento que Deus fala, o que está acontecendo? Ele te dá direção. Está sem direção? A sua oração, às vezes está. E por estar sem direção, a oração ela não é respondida. Você precisa chegar aqui e repetir isso que acabou de ouvir. Senhor, assim como o Senhor falou com Moisés, e tem falado hoje com tanta gente, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Vai ficar mais fácil a direção da tua vida. Eu posso não falar nada. O louvor pode cantar e não falar nada. O irmão pode orar e não falar nada. Mas Deus, em todas as ocasiões que se encontrou com Moisés, falou com Moisés. Então eu não estou aqui para ouvir o pastor. Não estou aqui para ouvir o louvor. Não estou aqui para ouvir a oração do meu irmão. Por mais autoridade que essas pessoas tenham quando estiverem fazendo isso, eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, eu vou encontrar a direção. É a glória. Não é a glória que passa. É o homem que passa. Não é a palavra que passa. O que você está ouvindo agora vai servir para esta geração, para outra geração, para outra geração, para outra geração. Passaram-se 4.000 anos e vamos continuar acreditando que quando uma pessoa chega na tenda do Senhor, disposta a ouvir o Senhor falar, Deus fala. Por outro lado, se ela chega sem paz, se ela chega sem compromisso com o Rei, com Jesus, se ela tem outros motivos e outras razões,
Deus pode aparecer ali, igual teofania. Deus se manifestar ali de fogo, que a pessoa vai falar assim, chama o bombeiro, porque ela não vai entender que é a glória de Deus. Algumas vezes, algumas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. E elas são tomadas de uma maneira tão diferente do que nós somos capazes de entender, que achamos que ela é diferente da gente. Mas sabe por que entendemos assim? Porque não estamos sensíveis ao que Deus está falando. Ficamos com medo. Inventamos uma porção de história a respeito das coisas e dos fenômenos sobrenaturais que acontecem no meio da igreja. À luz da história da igreja, falamos que a igreja mudou. Nada disso. Nada disso. E graças a Deus que tudo isso acontece para confirmar exatamente o que Moisés estava vendo. Moisés entrava na tenda e a glória de Deus se estabelecia naquele lugar, dando direção àquelas pessoas. Você precisa de direção? Amanhã? Eu preciso, Senhor. Então fala comigo. Eu preciso de direção. Para as diversas áreas que nós temos, eu preciso de direção. O próximo versículo que eu queria convidá-los a ler comigo, o versículo 10. Leiam, por favor. Todo o povo. Agora para um pouquinho, porque isso tem um significado. Esquece um pouquinho Moisés e agora entenda o que vai acontecer daqui para frente. Com quem? Com todo o povo. Havia uma particularidade com Moisés e Deus cobrou Moisés por isso. Amém? Amém? Concordam com isso? Concordam comigo? E agora, todo o povo. Deus também tem uma cobrança com o povo. Deus também cobra o povo. Vamos lá. Todo o povo via o quê? A coluna de nuvem que se detinham à porta da tenda. Olha de novo. Todo o povo fazia o quê? Se levantava e cada um à porta da sua tenda fazia o quê? Então tinha 3 atitudes. Eles observavam Moisés chegando. Quando chegava, primeira atitude, eles observavam. Repita comigo. Observava. Observava. Quando acontecia o que era comum acontecer, ou seja, quem está sem observar não consegue entender que as coisas não se repetem, ainda que elas pareçam ser iguais. Nuvem, se você olhar para uma nuvem, a nuvem parece ser igual, concorda? Concordam comigo? Mas se você for agora sobre a Reduc, lá em Duque de Caxias, tem uma nuvem escura em cima, é igual a outra que está sobre aquela nuvem escura. Não é igual. Numa tempestade, a quantidade de água densa, energia, aquilo tudo ali, se você tivesse a capacidade de entrar numa nuvem dessa, você ia ver que não é igual. Concordam comigo? Mas de onde nós estamos, tudo parece ser o quê? Igual, mas não é igual. Então, dependendo de como você esteja envolvido com a glória, olha bem a coisa, irmão. Dependendo da maneira que você está comprometido com a glória, a coisa se torna diferente. O resultado é diferente. Então, primeiro, eu observo. Qual é a segunda coisa? Eles tinham o povo que se levantam. Observar uma coisa. Depois de observar, qual era a segunda atitude? Se levantar. Quantas pessoas chegam na igreja, observam o que estão acontecendo, mas não conseguem se levantar? Não conseguem levantar a vida financeira. Não conseguem levantar a vida sentimental. Não conseguem levantar a vida emocional. Não conseguem levantar a vida espiritual. O cara observa, ele sabe que aqui tem resultado, mas não consegue se levantar. Quantas pessoas você conhece que está do mesmo jeito, às vezes com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, as rugas só mostram o tempo, mas você é a mesma coisa. Você não conseguiu se levantar. Você tem o hábito e sabe que o Senhor já trouxe a sua glória para este lugar, você observa a glória acontecendo, você vê testemunhos. O ano passado foi um ano
de muita gente dando testemunho do que Deus fez. Aqui neste lugar. Muita gente foi abençoada. Este ano, da mesma maneira, estamos no mês de abril e já muita gente, tem gente aqui que estaria falando coisas maravilhosas do poder de Deus. E outros não conseguem se levantar. Ele consegue ver que está acontecendo, ele consegue entender que está acontecendo, ele consegue acreditar que está acontecendo, mas não consegue se levantar. Essa era a mesma igreja do Novo Testamento. Era a igreja. Era o mesmo Deus. Existia o mesmo mecanismo. Mas você precisa se levantar. E quando nós nos levantamos, qual é a terceira atitude? O que diz o texto? Adorava o Senhor. O cara observou, levantou, aí falou o quê? Agora eu faço o quê? Eu faço o quê agora? Eu vi que aqui é o lugar onde Deus está, eu fui, vocês vieram, e agora é para fazer o quê? Adorar. Não estou aqui para outra coisa a não ser adorar. Eu preciso ter essa visão. O Brasil, ele é campeão em venda de medicações desnecessárias. Muita gente dá dor de cabeça, vai à farmácia, compra um remédio, se automedica. A cada 10 pessoas que precisam de um remédio, 9 se automedicam. Para vocês terem uma ideia comparativa, na Noruega, a cada 10, nenhum toma remédio sem antes ir no médico. Pastor, mas aqui é Brasil. É. Eu não tenho estatística de quantos vêm à casa de Deus e saem sem adorar. Mas eu sei que os que vieram e adoraram, viram a glória de Deus. Eu não tenho uma estatística de quantos estão aqui apenas observando, de quantos estão aqui querendo levantar, de quantos estão aqui adorando. Mas eu tenho certeza, porque você está aqui, na tenda da glória de Deus. Deus se manifesta a tua vida e você sai com direção, sai com a palavra, sai com uma vontade de adorar. E aí a sua semana, meu irmão, e eu finalizo, é diferente. Quando você lembra que você esteve num lugar onde Deus te deu livre acesso, hoje você não precisa fazer nada que Jesus já está fazendo por você. Você observou, se levantou e adorou. E Ele te deu paz para a semana toda. Ele te deu uma convicção de que o Senhor estaria com você a semana toda. Ele te deu autoridade no mundo espiritual para que você exercesse, assinasse na vida das pessoas a semana toda. Que o Senhor Deus está com você. Amém? Feche os seus olhos. E falava o Senhor com Moisés, versículo 11. E falava o Senhor com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Irmão, agora você é amigo. Jesus chama você para ser amigo. E eu quero te dar essa oportunidade, para que você sinta agora o Senhor te dando esse direito de você ser amigo de Jesus. Pois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué e seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Essa é uma outra história. A história do compromisso. E quem sabe esta noite alguém queira assumir um compromisso com Jesus e ser amigo de Jesus.
tornar-se tenda da manifestação da glória de Deus. Casa de Deus. Para isso você precisa entregar a sua vida na mão de Jesus. Você gostaria de tomar essa decisão? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe a senhora. Alguém mais? Você entendeu? Você já observou tudo o que aconteceu aqui? Eu tenho certeza disso. Os louvores, a pregação, o momento de oração, o momento da entrega da oferta. Você observou. De alguma forma você levantou, você saiu de onde você estava, você deixou o seu lar, você abandonou alguma coisa e fez uma opção. Eu vou lá na casa de Deus. E agora estou te dando a oportunidade de você ser um adorador, entregando a sua vida na mão de Jesus. Entregando o seu coração para Jesus. Para que durante essa semana, aqueles elementos que nós falamos no Novo Testamento sejam visíveis na sua vida. Precisa de paz, o Senhor vai te dar a paz. Tudo que você pedir, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer, porque foi promessa do Pai. A sua vida vai ter uma direção diferente da que você tem dado a ela, porque é o Senhor em que vai te falar. É o Senhor quem vai ter o controle da tua vida. Você entende que isso faz toda a diferença? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer, meu irmão. Levante a sua mão se você deseja entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai querido, nós te louvamos por essas vidas que levantaram as suas mãos. E sei que o Senhor conhece cada um deles melhor do que eu. O Senhor entende a natureza da dificuldade que eles estão vivendo. E agora, segundo a tua palavra, Senhor Deus, e com a autoridade que nela nós confiamos e depositamos, Senhor Deus, todas as bênçãos que essas pessoas estão buscando do Senhor. Cumpra a tua vontade sobre a vida delas. E que elas possam obedecer o Senhor. Que elas possam, Senhor Deus, serem guiadas pelo Senhor. E que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.